Todos nós enfrentamos momentos em que só nos resta uma pergunta: e agora? E agora, Senhor? Volto a dizer que nesse segundo semestre, mais especificamente ontem, na tarde de ontem, eu passei pelo quarto e agora? Um momento inesperado. Um momento em que eu não imaginava que ainda em 2019 eu passaria. Um momento em que você olha para um lado e para o outro e não encontra respostas. Um momento em que você ainda de fato não sabe de concreto nem o que pensar. Só venho e agora. De repente você pode dizer: realmente, pastora, são todas as vozes que gritam nos meus ouvidos, por várias e várias situações que eu estou vivenciando. Quem sabe você pode estar vivenciando uma crise familiar. Não uma crise apenas conjugal, mas familiar. Em que você olha e diz: quando vai voltar a reinar a paz em minha família? Com isso, vem a decepção com pessoas. Você olha e diz assim: como pode? Ou como pôde fulano chegar a este extremo? Decepção com pessoas. Ou quem sabe o quadro indagatório seu seja em razão de um resultado médico, uma enfermidade que é como uma bomba para você, nesse segundo semestre, no final de 2019. Ou quem sabe, seja o momento em que você está vivendo e que você põe a mão na cabeça e diz assim: caramba, eu tive o ano todo para fazer escolhas corretas, escolhas importantes na minha vida. Eu não fiz essas escolhas, eu me omiti. Ou quem sabe você olha e fala: caramba, eu tive o ano de 2019 todinho para fazer escolhas e fiz escolhas erradas. E vou encerrar 2019 não com o resultado em que eu esperava. E aí vem a pergunta: o que eu faço quando eu estou envolvido numa situação que é maior do que eu? O que eu faço diante de cercas, de dificuldades que se levantam e que nós ajudamos a estas cercas serem levantadas, maximizando essas cercas e essas dificuldades? O que eu faço? Esse texto, ele sempre trouxe para mim respostas. Esse texto, por diversas vezes na minha vida, ele me trouxe respostas de Deus para o meu coração. E como eu disse, em momentos que eu indago, em momentos que eu pergunto, porque eu sou humana tanto quanto você, o que dói em você, dói em mim. O que você sofre, eu sofro também. E o grito da minha alma também por muitas vezes é: e agora, Senhor? Josafá é um rei aprovado, é um rei próspero, era um rei que tinha o que ele mais precisava: a aprovação do seu reinado. Todo líder, ele quer ser capaz que as pessoas o vejam como um verdadeiro líder. Nas nações, era se disputado entre guerras a nação que prevalecia e dominava. E os reis eram desafiados a se levantarem como bons arquitetos de guerra, estrategistas de guerra. E diante sempre de uma guerra, eles precisavam estar atentos
a perceberem qual era a cara do inimigo, qual era a aparência do inimigo, qual eram as vantagens dos inimigos, o que poderia trazer uma derrota para o seu povo, frente ao inimigo. Não é diferente de nós. Hoje nós não temos uma nação, nós não somos um rei, mas eu e você temos diariamente inimigos que se levantam. Nós temos diariamente inimigos que querem nos afrontar, quanto a tudo quanto nós temos orquestrado de Deus para nós. E aqui cabe nós conhecermos o que Deus tem para a nossa vida. Aqui cabe você ter uma experiência íntima com quem te criou. Aqui cabe você ter nítido diante dos teus olhos o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando nós não temos esse relacionamento com Deus e conosco mesmo bem definido, todos os inimigos conseguem nos atingir, tirando-nos do centro da vontade de Deus. Josafá, ele traz para nós, diante de um eminente perigo, em que ele olha para aquele exército, e ele para, e agora, Senhor? Mas neste parar, ele nos traz alguns princípios. Eu quero dividir esses princípios com você nesta noite. Não é nada novo do que o Espírito Santo já tem transmitido deste altar, mas é algo que o Espírito Santo quer comunicar para você hoje. Por isso ele te atraiu até este lugar, por isso ele incomodou a minha vida para mudar a mensagem nessa noite, porque são estes princípios que ele quer determinar, pontuar, trazer claramente a tua vida, a tua mente nessa noite. O primeiro princípio diante do e agora, que eu vejo na vida de Josafá, é que ele derramou a sua alma na presença de Deus. Mark Littenton, ele aconselha dizendo assim: transforme as suas dúvidas em perguntas, as suas perguntas em orações, e apresente-as a Deus. É interessante como a frase deste homem casa, combina com tudo quanto a gente vê na palavra de Deus. Se você for ler os Salmos, e eu aconselho você a ler, são altamente terapêuticos para a nossa vida, são altamente curadores para as nossas feridas. Você vai perceber o salmista, ou os salmistas, porque são vários, sempre fazendo perguntas. Por que, Senhor? Para que, Senhor? O que o Senhor deseja? E justamente isso que essa frase nos traz. Pegue estas dúvidas que você tem e transforme-as em perguntas. Mas pegue essas perguntas e transforme-as em oração perante Deus. Nós, pessoas normais, humanas, quando a gente recebe uma ligação com uma notícia muito ruim, o nosso impulso primeiro é pegar o mesmo telefone e ligar para outra pessoa, sim ou não? Ou no mínimo, desligar a ligação e compartilhar com alguém que está próximo o que foi que você recebeu naquela ligação. Estou certa com vocês? É assim também? Josafá aqui nos traz um princípio que muitas vezes a gente apenas ouve, mas a gente não pratica. Diante do inesperado, diante do temível, diante da surpresa desagradável, diante de uma notícia que mexe e nos abala, Josafá diz: para,
Se dê ao seu silêncio, para diante do teu silêncio, você poder lembrar de primeiro pegar esta pergunta que inquieta o teu coração e colocar diante daquele que tem o poder de te trazer as respostas mais coerentes e certas para a tua vida. Às vezes a gente compartilha alguns medos com pessoas e a gente fica mais medroso. A gente compartilha dúvidas com pessoas e a gente fica mais em dúvida. Josafá traz aqui o primeiro princípio: consulte o Senhor. O verso 5 diz que a emoção que tomava conta de Josafá, ele estava alarmado. Quantos de nós já ficamos alarmados diante de alguma situação? Hoje terminou a celebração das 10 horas. E eu estava ali, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastora, até a emoção que eu vim para o culto hoje, o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Essa madrugada eu recebi uma ligação. E eu fiquei alarmada. Temerosa. O interessante é que quando a gente vai estudando a vida dos homens e das mulheres na Bíblia, as emoções em que eles vivenciaram, elas são faladas. Às vezes nós, quando estamos encapuzados na nossa religiosidade, a gente até tem medo de dizer: eu estou triste. Primeiro, a gente tem medo do que os outros vão pensar ao nosso respeito, porque afinal de contas você é crente. E segundo, que você tem medo de Deus olhar para você e se zangar de você estar triste. Esse era um rei que tinha Deus como centro da vida dele. Esse era um rei que governava diante da direção de Deus, mas ele chegou em um momento da vida dele, em que ele se sentiu alarmado. Tamanho era o susto que estava diante dele, tamanho era o peso que estava diante dele, tamanha era a circunstância que estava diante dos olhos dele. Ele se percebe alarmado. E aí, ele vai diante de Deus em oração. Ele leva as pessoas que estão ao seu redor para orarem com ele. Ele entra num processo de jejum. Mas atenção, Josafá mostra para a gente aqui qual é o jejum bíblico. Josafá, ele mostra para nós que ele coloca-se diante de Deus em jejum para mortificar a carne dele, para ele ter condições de ouvir mais a Deus. Atenção, o jejum para a família renovada não é uma briga com Deus, não é colocar Deus na parede. O jejum é para mortificar a nossa carne. Quantos aqui são como eu? Fica sem comer, fica mole. Sim? A gente dá uma tristeza, né, pastor Jonoval? Uma tristeza. Por quê? A alimentação é uma necessidade básica do ser humano para colocar a gente em ação. A gente fica ativo. A nossa memória funciona. O nosso corpo funciona melhor quando nós estamos alimentados e bem alimentados. Pois bem, Josafá mostra aqui que ele queria estar negando a carne dele de todas as hipóteses, para que ele pudesse ouvir Deus. Se necessário for, diante do e agora, deixe de fazer algumas coisas, e se necessário for, até de se alimentar, para você ter a capacidade de se ligar com o teu Criador e descobrir o que é que Ele tem para a tua vida. Diante do final de 2019, quem sabe existem ciclos na sua vida em que não foram concluídos.
E Deus, mais do que você, deseja que você conclua estes ciclos. Acione hoje essa chave de consultar a Deus, de pedir a Deus orientação antes mesmo de decidir alguma coisa. Antes mesmo de decidir. Antes mesmo de decidir consultar outra pessoa, de expor a sua problemática para outra pessoa, exponha a sua dificuldade para Deus. E o interessante, que ele nos ensina, nos versos 7 e 9, como é que foi a oração dele. Ele não colocou diante do Senhor, ó Deus, o negócio é o seguinte, vem um monte de gente do outro exército inimigo. Não, ele começa dizendo assim: não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes. Aí começou. Ele começou a resgatar na mente dele experiências que ele já tinha tido com Deus e tinha sido vitorioso. Eu sei que você, assim como eu, diante dos embates da vida, Deus já trouxe respostas para você. Você já passou por muitas vezes pelo Mar Vermelho, sem ser engolido pelas águas. Você já foi vitorioso em alguma área. Pega essa dica. Quando chegar diante do e agora, antes de você falar o seu problema, invoque o Deus a quem você conhece, o que Ele já fez por você. Traga a sua mente, traga a sua memória, os feitos de Deus para você. Você percebe que é o inverso do que a gente faz? Porque quando a gente já vai diante de Deus com um problema, você maximiza esse problema. Você aumenta esse problema. Você estica esse problema. Você deixa ele maior. E aí ele vai. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, ele traz possibilidades de ele não sair vitorioso dessa guerra. É outro ponto que a gente não aceita. Quando a gente quer ir orar para quê? Para Deus dizer assim, vai, você já está vitorioso. Mas Deus geralmente faz isso mesmo. Mas é preciso eu e você trazer possibilidades para nossa mente começar a perceber que nós dependemos de Deus de fato naquele momento. Aí ele diz, se desgraça, se espada, se peste, se fome, nós nos colocaremos em tua presença, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Olha a certeza deste homem. Ele começa invocando quem Deus é. Ele traz possibilidades difíceis dele enfrentar, mas ele resgata dizendo, Senhor, o Senhor não nos abandona, eu acredito em Ti, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é maior do que os meus problemas, do que as minhas dificuldades. Em segundo lugar, diante do e agora, ele me traz um princípio. Ele admite que ele não é totalmente capaz. E eu trago um princípio para nós nesta noite. Admita sua falta de capacidade. No 30 semanas, a primeira decisão de todos aqueles que passaram pelo programa era admitir que você tem problema. Geralmente a gente não gosta de se perceber fraco em alguma coisa. A gente sabe que a gente é fraco, mas você não gosta de lembrar a você mesmo que você é fraco naquele negócio. Josafá aqui, ele traz esse princípio lindo. Ele chega e diz assim, olha, nós não sabemos o que fazer. É tipo assim, nós não temos a capacidade de decidir como guerrear essa guerra. Eu não vejo possibilidades. Caramba, um rei que tinha todas as estratégias de guerra,
um exército todo super bem preparado, que já tinham ganho tantas batalhas. Mas ele reconhecia que naquele momento, eles não estavam fortes o suficiente. Ei, diante dessas guerras que eu tenho tido nesse segundo semestre, uma frase o Espírito Santo tem colocado no meu coração: o poder de Deus não fluirá em sua vida enquanto você achar que pode fazer alguma coisa, Cláudia. Ei, o Espírito Santo não vai fluir te trazendo respostas enquanto você achar que você pode fazer alguma coisa. Pastora, mas será que Deus não se agrada de nós sermos resilientes? Ok, claro que sim. E aqui nós não estamos contra você ser resiliente ou não. Mas para admitir a falta de capacidade, um problema pessoal, algo que você não tem, também é resiliência. Também é se vestir para enfrentamento, de mudança pessoal que todos nós precisamos. De olharmos para nós mesmos e não nos acharmos autossuficientes. Porque muitas vezes nós vamos ficando tão capazes, dominando tanto as situações, que nós não oramos mais, que nós não pedimos mais orientação a Deus, e muito menos nos sentimos incapazes diante de circunstâncias. Nós olhamos e falamos: não, eu já passei aquilo, eu vou usar aquela estratégia, fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar, beltrano vai fazer alguma coisa. Um certo professor de alunos, que estavam se preparando teologicamente, em uma das aulas ele expressa a seguinte frase: mais cedo ou mais tarde, Deus trará as pessoas autossuficientes a um lugar onde não terão recurso algum, a não ser Ele. Sem forças, sem respostas, nada a não ser Ele. Ao ponto que sem a ajuda de Deus, elas estarão acabadas. A autossuficiência nos impede de Deus agir na nossa vida. Deus não vai disputar o que você acha com o que Ele acha. Ele não vai entrar na disputa com as ferramentas que você está querendo usar. Ele vai ficar esperando você piscá-lo. Ele é o teu Criador, e eu volto a dizer que Ele tem propósitos eternos para a sua vida. Ele não te criou para você viver nessa miserável vida, nesta família em que é uma guerra diariamente. Ele não te criou para você viver encapuzado, fugindo dos problemas e das pessoas. Ele te criou para você olhar para os céus e dizer: eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Certa vez um homem chegou para o seu pastor e disse: pastor, acabou. O pastor olhou para ele e disse: acabou o quê? Ele: acabou tudo. Só me resta Deus, pastor. Aquele pastor olhou para aquele homem e disse: eu fico feliz que você mesmo diga que alguém a quem nada resta a não ser Deus, tem mais do que o suficiente para te dar uma grande vitória. Se você é um desses, que você olha para todos os lados e você percebe, não tem mais nada, só Deus, chegou a hora do sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Temos um terceiro princípio neste texto. E agora, Senhor, escolha, qual será o foco da sua visão? Nós já vimos dois princípios: oração e admitir a nossa incapacidade. Mas eu vejo a necessidade, e dentro deste texto está muito claro, de nós sabermos qual é o foco.
Para onde eu estou olhando? E eu pergunto para você agora: para onde estão os teus olhos? Onde os teus olhos estão postos? Se você tiver com os teus olhos em pessoas, estas pessoas lhe decepcionarão. Se você tiver com os seus olhos em coisas, coisas passam, circunstâncias vêm e vão. Josafá nos mostra que eu não preciso escolher as dificuldades para ter os meus olhos nela. Eu não preciso focar nas vozes da incredulidade. Eu não preciso contabilizar as impossibilidades. Eu não preciso enumerar tudo que eu não tenho. Eu não preciso procurar culpados para o que eu estou vivendo. No verso 12 ele diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia! O salmista do Salmo 121, ele diz mais ou menos o que Josafá disse: eu elevo os meus olhos para os montes e fico buscando de onde é que vai vir o socorro para mim. Quem sabe você tem pedido nesse final de 2019: Senhor, me mostra da onde vai vir. Ele está te respondendo hoje: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro virá de Deus. Ele pode usar pessoas, claro, sempre, mas o teu socorro vem do Senhor. Diante do não saber o que fazer, os meus olhos estão postos no Senhor. Quantas vezes, por quantos momentos, eu já passei isso, particularmente na minha vida. Por quantas vezes eu não sabia o que fazer, e o Espírito Santo batia forte no meu coração: não desvie o teu olhar de mim. Se há uma primícia bíblica, é quando eu não sei o que fazer, eu saber olhar para o Deus que tem todas as respostas para a minha vida. Josafá decide: eu vou colocar os olhos no meu Deus. E é um dos nossos maiores desafios como cristãos. E diante do quadro que eu vivenciei ontem, eu aqui no escritório, diante do meu computador, orando, clamando, e chorando diante de Deus com algumas perguntas. Era como se Davi Sasser estivesse ali no escritório, cantando e trazendo a resposta de Deus, quando ele canta: o meu Deus nunca falhará, eu sei que minha sorte diante. Os meus olhos estão postos em ti. É um desafio para a gente. Nós estamos aprendendo em cada noite da quarta-feira a vencer os desafios. E o desafio mais difícil para nós, humanos, é focar no Deus que pode, no Deus que quer e no Deus que traz respostas para nós. Nós somos tentados a focar no problema, no não aparente, na decepção, na frustração, no que foi gerado. Mas Deus está dizendo para você hoje, através dessa mensagem: ei, coloca o teu olhar no lugar certo. Maximize os seus olhos em quem pode trazer
respostas para você. E aí a gente entra no quarto princípio. Não se renda ao medo. Medo é uma emoção aprendida. A gente não nasce com medo. Você coloca um bebezinho ao lado de coisas perigosas. Ele não tem noção do perigo. Ele não tem medo. E o medo toma conta da gente de uma forma que passa a ser uma crença para a gente. A gente acredita no medo. E eu digo porque eu sou medrosa. O pastor Jeta, ele tem medo do medo que eu tenho de passar o medo que eu tenho para o Benjamin. Mãe, o Benjamin é homem. Eu digo, beleza. Por isso que Deus pôs do meu lado um homem que não tem medo de nada, que de vez em quando eu digo, ei! Para dar o balanço, né? O equilíbrio. Mas medo é uma coisa que a gente desenvolve. Nesta passagem, é interessante que Josafá estava diante do e agora. Ele estava buscando em oração, ele estava em jejum, ele estava em busca, ele admite a incapacidade dele. E aí Deus usa uma pessoa, porque, ei, Deus se comunica conosco através de pessoas. E tem uma pessoa, um profeta que chega justamente naquele momento, e diz assim, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e você, rei Josafá. Olha que lindo. Você que está aqui nessa noite, entenda como o Espírito Santo dizendo assim, ei, você Carlos, ei, você Emanuel, ei, você Amanda, ei, você Eliane, ei, você Maria, ei, você Cláudia. Tenha os seus ouvidos audíveis. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Não tenham medo. Mas há uma diferença, e eu percebo bem, nessa não tenha medo. Há uma frase que eu tento descobrir de quem é e não consigo. Mas eu uma vez ouvi numa mensagem, sabe quando você dá aquele print legal e não esquece nunca mais? E é com ela que eu traduzo hoje. Na tempestade o homem sábio ora a Deus, não para proteger-se do perigo, mas para libertar-se do medo. Talvez a gente não tenha essa prática. A gente fica sempre orando para Deus nos libertar do problema. E o Espírito Santo hoje quer levar você até a orar de outro jeito. Senhor, me dá estratégias para eu vencer o medo. Porque aí a resiliência em Deus vem. Por quê? Porque quando a gente é tomado pelo medo, tudo vai dar errado. Pessoas adoecidas emocionalmente, pessoas depressivas, o olhar é totalmente negativo. Pessoas ansiosas, que vivem temendo o amanhã, elas também desenvolvem um medo muito grande, pensamentos sempre medrosos. Por quê? Elas estão adoecidas. E o medo muitas vezes pode nos travar. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo várias vezes ela levantando-nos para estarmos libertos do medo. Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, por isso não temeremos.
Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, eu não tenho medo, que mal pode alguém me fazer? O que esse princípio traz para mim e para você? O medo é natural, meu e seu, humano. Mas o sobrenatural de Deus, quando invade a nossa vida, Ele nos faz estarmos libertos do medo. Quando eu trago Deus, quando eu trago o Espírito Santo, com a capacidade e as ferramentas, eu posso voar como águia, eu posso sonhar, eu posso acreditar, eu posso invadir os céus, proclamando que eu já sou mais do que vencedora em Cristo Jesus, o Senhor. Por diversas vezes na minha vida eu fui tomada de medo. E uma frase que tem persistido na minha vida é: encarar o nosso medo é crer que com Deus nós podemos, apesar do medo. Eu tenho medo, mas apesar dele, eu posso. O meu Deus me garante. As garantias vêm de Deus. O meu socorro não é porque eu acredito que vai dar tudo certo. Eu posso até não acreditar na mente humana, na mente adoecida, mas na mente do sobrenatural, do que invoca a Deus, do que depende de Deus, do que olha com foco em Deus, eu acredito. Viver sem medo não é viver como se nunca tivesse medo. É bom ter medo de vez em quando. Uma pessoa muito afoita leva muito na cara, não é não? Não tem medo de nada, parte para tudo. Medo de vez em quando nos ajuda. E é bom que o Espírito Santo vem dar o equilíbrio para a gente. Nem tanto, nem tão pouco. Mas o que é muito claro, eu não posso viver dominada pelo medo. O medo nos mete numa camisa de força. Eu tenho vivido 2 livros que eu tenho mergulhado de cabeça sobre medo. Vem aí um novo curso no ano que vem, se Deus quiser, sobre o medo. Porque é algo que nos fragiliza, nos deixa pequenos para nós mesmos. Quando em nós está o leão da tribo de Judá. Quando você olha para um leão, você não pensa que ele tem medo de alguma coisa, pensa? Não. Porque o aspecto dele é de quem não teme. Pois bem, o aspecto de um homem e de uma mulher de Deus é de quem não teme, porque em nós está o leão da tribo de Judá. Encare o seu medo. Mas há um quinto princípio na vida do Josafá, do antes, do e agora. Não permita o desânimo. E o desânimo nada mais é do que o produto de nós maximizarmos a força inimiga. Quando a gente vai percebendo e aceitando que aquilo é bem maior do que eu, a gente vai ficando desanimado. Nem vou. De repente você está aí numa classificação de alguma coisa e você olha as pessoas que estão competindo com você e fala, que nada, quem sou eu para ir? Não é não, João? Com esse povo aí para defender um doutorado, mas agarra na palavra de Deus e do pastor e do profeta, vai e é vencedor no nome de Jesus. Pois bem, Deus te trouxe aqui nesta noite para você se agarrar na palavra de Deus e do profeta nessa noite, para você limitar-se a depender de Deus, a confiar em Deus e não viver aprisionado pelo desânimo. Pare de pensar e de dar vazão ao pensamento. Já tentei tantas vezes, já fui tantas vezes, já entreguei currículo em tantos lugares, já passei por tantas entrevistas, vai mais uma, vai na 10ª, vai na 20ª, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não tem medo, não fique desanimado. Decida olhar, apesar das contrariedades, para Deus.
Mas há um sexto princípio que ainda me chama a atenção. Josafá, ele percebeu que essa batalha não era pessoalmente dele apenas. Eu percebo, e a gente tem oportunidade de, como pastor, participar de muitos aconselhamentos. E eu percebo que tem muita gente sendo derrotado porque está envolvido na batalha errada. Eu comecei dizendo na introdução dessa mensagem que vale a pena a gente conhecer qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Vale a pena a gente consultar a Deus em tudo. Ei, você que está decidindo namorar alguém, consulte a Deus. Ei, você que está decidindo noivar e se preparar para casar, consulte a Deus. Sabe por quê? Porque depois de você fazer as coisas embasado no propósito de Deus para a sua vida, a batalha não vai ser só sua. A batalha vai ser de Deus. O que a Bíblia me diz? Que quem tocar num homem e numa mulher dele, é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Então, peraí, alto lá, pastora, não entendi nada, deu um signal na minha cabeça aqui. Pois bem, se você está no centro da vontade de Deus na sua vida, quem se levantar contra a sua vida, vai ter que guerrear com Deus. Eu tenho aprendido isso. Mas isso foi tão tranquilizador para mim, melhor do que qualquer medicação. É porque a gente não desenvolve essa confiança em Deus, e é a decisão de número 2 do 30 semanas. Decida confiar. Eu preciso decidir confiar. Às vezes a gente diz que confia em Deus, mas a gente só confia em Deus diante do sim. Diante do espera, diante do não, a gente não confia. Tem muita gente ferida porque ao invés de lutar a batalha de Deus, está lutando a sua batalha. Você está insistindo em coisas para a sua vida que não é Deus que está escolhendo para você. Tem gente que, se eu pudesse, eu freava. Eu segurava como pastora, mas eu não posso fazer isso. Mas se você orar e depender do Espírito Santo, Ele pode fazer na sua vida. Porque tem gente se ferindo à toa, porque está se envolvendo em coisas que não é para você, não é propósito de Deus para a sua vida. E aí, o que vem? Derrota. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Olha aqui o que Deus diz para você hoje: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Uau! Percebeu? Eu tenho captado isso nos 35 anos que eu e o pastor vamos fazer sábado de casado. 35 anos. Deus me uniu ao pastor. Todos os enfrentamentos que nós passamos, a gente depende exclusivamente de quem nos uniu. Eu descobri que não é na minha força, ele descobriu que não é na força dele, porque a batalha não é minha, o meu casamento não é meu, o meu casamento é presente de Deus para a minha vida. Deus é que vai à frente da minha batalha conjugal. Por isso, se Ele está à frente, eu já sou mais que vencedora. Yes! Relembre a você mesmo, de quem é a guerra que você está guerreando. Você orou, você buscou a Deus? As suas decisões estão no BAP de Deus?
Que é isso? Você só estará na batalha certa depois de conhecer o BAP. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Diga para quem está do seu lado, ó, o BAP de Deus está pronto para você. Tem BAP para você. Confidentes do 30 semanas. Quando você estiver junto com a pessoa que você está cuidando, olhe para a pessoa e diga: você tem certeza do teu BAP? Você está dentro do BAP? Porque se estiver fora do BAP, nem oração resolve. A oração pode piorar. Pastora, que miséria é essa que você está falando? O pastor não está aqui, mas ele não está, mas ele concorda comigo. Quando a gente não está no BAP de Deus, a oração só piora. Piora. Sabe por quê? Porque você não consegue ouvir Deus. Você não consegue se ouvir. Você não se vê. Quando a gente está fora do BAP de Deus, a gente se anula. O nosso eu desaparece, vem tudo que é inimigo para cima da gente e a gente vai se anulando. Mas diante do BAP, a gente aprende no 30 semanas, eu sou uma filha amada de Deus, eu posso viver a minha melhor versão, eu vivo na dependência da graça, graça é favor imerecido, eu vivo na dependência de um Deus que é por mim, aleluia. Sétimo e último princípio, o 7 é de Deus. Crer o suficiente para contar com a presença de Deus. Há um texto na Bíblia que diz assim: se creres, verás a glória de Deus. O que é glória de Deus, gente? É presença de Deus. Diga: glória de Deus é presença de Deus. Eu só vejo Deus na minha vida quando eu creio de fato nele. Quando eu oscilo, eu não consigo ver a presença dele. Eu acho que eu estou sozinha, eu acho que ele me abandonou, eu acho que ele não está trazendo respostas, eu vivo no achismo. Por quê? Porque eu não estou crendo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Deus lhe basta? Deus lhe basta? Deus é suficiente para você? Se tudo for tirado de você e ficar apenas Deus, é suficiente para você sobreviver? Eu disse de manhã e vou repetir. É tão tranquilo a gente ouvir mensagem como essa quando está tudo legal, quando está tudo 10. O difícil é quando a gente parte para uma segunda-feira, em que você vai levar um exame rotineiro para um médico, e você senta lá despreparado. O médico abre o seu exame, e quando ele começa a falar, é como se ele estivesse esbofeteando você na cara, trazendo realidades inesperadas. O difícil é quando chega no final do ano e você inesperadamente é esperado com a traição de alguém que você jamais esperava. O e agora, Senhor, o crer em Deus, às vezes se torna muito difícil, quando você começa a perceber comportamentos diferenciados de um filho ou de uma filha, e quando você mergulha a fundo, você descobre que aquele menino adorável, aquela menina adorável, está mergulhado em drogas, é um dependente químico.
É difícil crer. É difícil demais acreditar. Quando você sai de um culto como esse e chega em casa, depois de comer uma pizza gostosa com os amigos, com a família, recebe uma ligação, onde um ente querido maravilhoso passou mal, foi para o hospital e veio a óbito. Nós somos desafiados muitas vezes na nossa vida, não apenas crer que Ele nos abençoa. Nós somos desafiados a crer que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Diante do sim, diante do não, diante do espera, Deus está conosco. O texto no verso 16 diz assim: amanhã, a ordem de Josafá para o povo: desçam contra eles, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Uai, como assim? É o exército está para lutar. Não, mas você não vai lutar. Apenas tomem suas posições, permaneçam firmes. E aí, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Ei, o que Deus está falando para você e para mim nesta noite? Amanhã, segunda-feira, última semana de novembro, estamos no penúltimo mês de 2019. Se posicionem, permaneçam firmes, e já comecem a ver o livramento de Deus sobre a vida de vocês, ainda neste ano. Não tenham medo, não se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Será que está claro para você? Você precisa estar na posição de quem está em uma batalha. Você precisa permanecer firme. Você precisa entender que você, no centro da vontade de Deus, a batalha não é sua. Você precisa entender: Deus está comigo. Apesar do medo, apesar do gigante ser grande, do inimigo ser enorme, ter estratégias maiores do que eu, o Senhor está comigo. Eu vou sair para enfrentar essa situação amanhã. Eu vou entrar dezembro, eu vou finalizar 2019 convicto. Eu vou estar certo de que o Senhor está comigo. E o verso 20 encerra: escutem. Escute, família renovada. Escute, família renovada, 24 de novembro de 2019. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Yes! Uau! Tem fé no Senhor, teu Deus nunca falhará. É aparentemente uma derrota, espera. Se Deus está conosco, não existe derrota, porque a Bíblia nos diz que até a maldição se torna em bênção. Mas não é para ter fé só em Deus. Tenha fé nos profetas dele. E não é com nenhum orgulho, mas me posicionando apenas em Deus. Eu estou aqui como uma profeta de Deus para você nesta noite. Receba essa palavra. No que você ainda está precisando terminar em 2019.
De repente você está precisando virar chaves na sua mente. Existe um livro fantástico do Bispo J.B. Carvalho, Metanoia. Metanoia, mudança de mente, porque a chave está na nossa mente. Leia ainda no ano de 2019, faz isso. Mas esteja aberto a acreditar que Deus usa os profetas, porque quando você toma posse do que um profeta de Deus diz para a sua vida, você é vitorioso. A presença de Deus vai te fortalecer para prosseguir. A presença de Deus vai te sustentar. A presença de Deus vai te dar direção segura diante do e agora, Senhor.